Graça e paz. Estamos meditando na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A nossa intenção é ler e deixar Deus falar ao nosso coração, e que nesta manhã o Espírito Santo fale ao nosso coração a palavra de Deus. Estamos em Romanos capítulo 3. Hoje vamos, pela graça de Deus, olharmos um pouco este capítulo, do 1 até o versículo 20. Vamos dar uma geral aí. Em Romanos capítulo 3, Paulo continua o tema do pecado e também da salvação, introduzido nos capítulos anteriores. Neste capítulo, o apóstolo Paulo enfoca a questão da pecaminosidade humana e a solução que Deus providenciou por meio da pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele é o meu Salvador. Bem, alguém estava contrapondo o apóstolo Paulo no capítulo 3 de Romanos. Alguém estava contestando, refutando ao que Paulo havia dito. Alguém estava argumentando de forma contrária, tentando criar dificuldade, obstáculo. E Paulo responde essas objeções. Romanos capítulo 3, versículos de 1 a 4. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem julgados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. As Escrituras foram confiadas aos cuidados de Israel. Eles tinham a responsabilidade de guardar esse imensurável tesouro e enriquecer os povos desse tesouro. Qual é a finalidade das Escrituras? João capítulo 5, versículos 39 e 40, Jesus ele vai mostrar a finalidade das Escrituras. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. As Escrituras apontam para Cristo, testemunham de Cristo. Mas apenas possuir as Escrituras não garante a vida eterna a ninguém. Apenas examinar as Escrituras não garante vida eterna a ninguém. Portanto, irmãos, grande privilégio que temos aqui. Temos a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Procuramos anunciar apenas o Evangelho de Cristo. Que privilégio temos aqui. Não estou dizendo que só nós temos esse privilégio, porque muitos outros também.
mas não nos garante nada. Não nos garante nada, se não crermos e vivermos de acordo com o Evangelho. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aqui Paulo está colocando em primeiro lugar a infalível fidelidade de Deus. É também Paulo respondendo às objeções levantadas contra a palavra de Deus. Ele é justo no falar e puro no julgar. Romanos capítulo 3, versículos de 5 a 8. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Em resumo, esses versículos dizem o seguinte: quanto mais Deus revela a nossa depravação, mais grandioso se torna o Evangelho para nós. Paulo mostra também que, como pecadores, nós trazemos sobre nós a ira, a justiça e o julgamento de Deus. Nos versículos de 9 a 18 de Romanos capítulo 3, Paulo levanta o tapete do nosso interior. Ele tira a tampa do nosso interior. E a coisa é feia. Vamos ouvir? Versículo 9 ao 18. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Todos estão colocados na vala comum, a vala do pecado, porque aí diz que todos estão debaixo do pecado. Estão debaixo do pecado. E debaixo do pecado é o ponto onde se acham todos os seres humanos reunidos. A palavra pecado aí está no singular e se refere à velha natureza que reside no interior de cada pessoa que nasce neste mundo. A ideia de estar debaixo do pecado, ou o pecado em cima de nós, significa que ninguém tem condições de sair do raio de ação do poder do pecado. Nos versículos de 11 a 18, que foram lidos, apresentam algumas características dessa
natureza perversa, dessa coisa depravada que nascemos com isso, que mantém as pessoas debaixo do seu poder pecaminoso e não tem como escapulir, não tem como sair por nós mesmos. A primeira delas é a ausência de Deus na vida marcada pelo pecado. Não existe anseio por Deus dentro dessa velha natureza ou da velha criatura. Não existe nenhuma preferência no coração da velha criatura por Deus, irmãos. Não significa que a velha criatura não possa ser religiosa. Sim, pode. Não significa que a velha criatura não possa falar sobre Deus. Sim, pode. Não significa que não possa buscar as coisas de Deus e fazer coisas para Deus. O que está em foco aqui, preste atenção, não são os meus atos ou o que faço, mas as minhas motivações secretas do coração. Então, irmãos, o mais importante das coisas que faço são os porquês das coisas que faço. Por que você faz? Uma pessoa pode buscar o Senhor sem querer o Senhor. Eu espero que não esteja acontecendo com você hoje, que você seja uma dessas pessoas que buscam o Senhor sem querer o Senhor. Então, uma pessoa pode buscar o Senhor sem querer o Senhor, mas meramente visando as coisas de Deus, as bênçãos. Somente, irmãos, a partir de uma experiência verdadeira de fé em Cristo e com Cristo, você terá condições de buscar verdadeiramente a Deus. Só então terá lugar a busca verdadeira por Deus. Antes de querer ir a Ele, tem que primeiro renunciar a si mesmo e morrer na cruz em Cristo, para poder buscá-lo em uma caminhada íntima de comunhão. Irmãos, o Senhor não abre a sua intimidade à velha criatura. Não pense que o Senhor vai abrir a sua amizade, a sua comunhão, a sua intimidade à velha criatura. Se Ele abrir a sua intimidade, sua comunhão à velha criatura, o diabo vai se meter no meio. A busca verdadeira não antecede a regeneração, mas começa na regeneração em Cristo. O que levou a multidão a buscar Jesus Cristo era que Ele tinha pão de graça para dar, bênçãos. Outros seguem para ter alívio físicos, econômicos e materiais. Ainda outros seguem por curiosidades,
por sinais, fenômenos, porque são curiosos. E tem aqueles que seguem por status, para ter uma posição visível aí diante da sociedade. São buscas egoístas, porque a sua pessoa, a pessoa do Senhor, não é levada em conta. Tudo que você vai fazer, você precisa levar em conta a pessoa do Senhor, a pessoa e obra do Senhor. Satanás foi diante de Deus para acusar Jó. Você conhece a história. Qual foi a acusação? Em outras palavras, que Deus compra as pessoas com bênçãos. Que Deus é um Deus que faz rolo, negócio, escambo. Que Deus negocia os seus louvores, comercializa a sua adoração. O diabo fala a Deus: não é por causa de você que eles te servem, mas por causa das coisas que você dá para eles. Você não consegue nada a não ser comprando. Portanto, as suas bênçãos não passam de ceva para apanhar o peixe e a caça. Você é um político manhoso. Essa era a ideia da acusação de Satanás. Mas, irmãos, Satanás estava totalmente equivocado em sua acusação. Talvez uma das razões, do Senhor ainda não ter banido Satanás e os seus anjos, e também de permitir privações, tribulações e sofrimentos na vida do seu povo, é mostrar a Satanás e aos anjos, bons e ruins, perdidos e eleitos, e também ao mundo, que Ele, o Senhor, é servido e adorado, não por aquilo que Ele faz, que Ele dá, mas por aquilo que Ele é, pela pessoa maravilhosa que Ele é, pelo seu caráter, por Ele mesmo. Ele é bom, gracioso, amoroso, doce, meigo, prazeroso, maravilhoso, fantástico. Portanto, irmãos, basta estar na sua presença e mais nada. Para mim, basta estar na presença dele. E nisso Satanás é desmentido e envergonhado para sempre. Primeiro, ele nos salva pela regeneração, dando-nos um coração novo, uma nova natureza. E essa nova vida tem condições de buscar o Senhor verdadeiramente. Em segundo lugar, esses versículos destacam também a natureza destruidora do pecado. A capacidade que o pecado tem de infestar a vida do ser humano. Eu só vou realçar aqui essas características. Suas gargantas são túmulos abertos,
cheias de corrupção e infecções. Está falando dessa coisa interior, da velha criatura em seu interior. Suas línguas enganam, seus lábios espalham veneno como cobras. Suas bocas estão cheias de amarguras e maldições. Seus pés são ligeiros em buscar a violência e em derramar a ruína e a miséria em seus caminhos. Desconhecem o caminho da paz. Não sabem onde encontrar paz, que é na cruz. Não têm o menor temor de Deus. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Deus não é o foco dos seus olhos. Deus não é o foco dos olhos dessa gente, da velha criatura. Isto se chama depravação total. Significa que não há nada que se possa aproveitar no ser humano caído. Apesar disso, ninguém é tão mau quanto poderia ser. Viu? Todos nascem com essa natureza, com essa depravação. E todos estão qualificados para se tornarem bêbados, assassinos, ladrões, criminosos, polígamos, mentirosos, corruptos, etc, etc, etc. Mas existe uma série de freios que contribuem para coibir isso, como as leis, as regras sociais, a polícia, o governo, a moral, a ética, a escola, a religião. Mas, preste atenção aqui, são apenas freios. E o ser humano precisa mais do que freios. Nós precisamos da graça regeneradora, salvadora de Deus, para mudar o nosso interior, mudar o nosso caráter, fazer a mudança que Deus em Cristo faz na nossa vida. Só o Evangelho pode fazer essa mudança, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em terceiro lugar, vemos a depravação do homem no fato de não ter nenhum e ninguém que faça o bem. O melhor dos homens, o mais instruído, o mais filantropo, o mais observador das leis, o maior idealista, ou quem quer que seja, nunca passará no prumo de Deus. Nem sequer nos prumos daqui de baixo, quanto mais no de Deus. Basta utilizar o prumo e verá que você tem tortura. E só Deus pode resolver isso. Todos se desviaram no caminho. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. E Paulo ainda diz: todos pecaram.
Todos nascem nessa situação debaixo do pecado. E tem mais. Além de nascermos nessa cruel e inapelável situação debaixo do pecado, ainda tem o lixo da vitimização do sistema, a rejeição, as feridas emocionais, os traumas, infância difícil, amargura profunda. Isto tudo faz da estrutura depravada da velha criatura uma coisa difícil de tratar. Mas Jesus Cristo, o Salvador, tem a solução e a salvação para isso. A maioria dos cristãos, irmãos, da igreja primitiva, além de nascerem pecadores, eram vítimas em potencial, porque muitos nasceram e foram criados na escravidão. Padeciam abusos econômicos, sociais, físicos e até sexual. Eram tratados de modo desumano, mas pela graça de Deus creram em Jesus Cristo, creram na crucificação com Cristo, na ressurreição com Cristo, nasceram de novo e Cristo passou a viver neles. Eles creram que Cristo morreu por eles e que eles também morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo em vida nova, justa e santa. Portanto, não eram mais pecadores depravados e escravizados no pecado. Presta atenção agora. Nem vítimas melancólicas do sistema. Eles creram que tinham sido identificados com Cristo na sua morte e ressurreição, e que Cristo estava neles, vivendo e vivendo. Os seus pecados, os pecados dos outros, que os outros cometeram contra eles, as injustiças, abusos, mágoas, traumas, reservatórios escondidos, sei lá o quê, foi tudo despejado no corpo de Cristo na cruz, e ali foi tudo destruído. Parece até um exagero dizer isso, mas foi o que aconteceu em Cristo na cruz do Calvário. Eles creram que a velha natureza depravada foi crucificada no corpo de Cristo e morreu lá. Eles acreditavam que eram novas criaturas em Cristo. Irmãos, não fomos chamados para sermos vítimas de circunstância nenhuma, presente ou do passado, ou de nós não fomos chamados para sermos vítimas de circunstâncias nenhuma, seja do presente ou do passado, ou de um inconsciente supostamente formado durante o início da nossa vida. Mas para andar em fé, com Deus, em Cristo, na intimidade, na comunhão, desfrutando da vida abundante que Ele veio trazer e ser em nós. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deixa eu perguntar para você: você crê nisso? Você crê mesmo
Quem está dizendo é Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você crê nisso? Ou prefere viver uma vida lastimável e se lastimando? Mas você não sabe, não conhece, não sabe a minha situação. Alguém poderá retrucar assim: você não conhece a minha situação? Não conheço. Mas conheço algo que posso lhe dizer agora mesmo. Eu sei. A sua situação eu não sei. Mas eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Foi dito pelo apóstolo Paulo em um momento difícil da sua vida, em um momento de muito sofrimento, até mesmo de risco de morte, de vida. Ele estava jogado num cárcere, em uma prisão. Mas a sua convicção pessoal era inabalável. Eu sei em quem tenho crido. Note que o apóstolo Paulo não diz: eu sei no que tenho crido, mas em quem tenho crido. Ele não estava crendo em algo, em alguma coisa, mas em alguém, uma pessoa, alguém todo-poderoso. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Sobre a experiência de Paulo com Cristo, ele faz uma das maiores afirmações, ou a maior. Pode ser até a maior. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para mim o viver é Cristo. Mas essa experiência de crucificação com Cristo não é apenas de Paulo, mas de todos os que creem que com Cristo morreram e também ressuscitaram. Assim, independentemente das circunstâncias, podemos dizer: eu sei em quem tenho crido. E esse alguém em quem tenho crido é Cristo. E tem mais uma coisa: ele vive em mim. Cristo não só vive em mim, mas também cuida de mim. Irmãos, há um ser que se chama Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, Senhor de tudo e de todos, vivendo em mim e se revelando a cada momento. Você acha pouco? A minha segurança está garantida em Cristo. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que nada poderá tirar o Senhor de mim, e nem eu do Senhor. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 39. Que bom saber que a minha união com Cristo é indissolúvel. Irmãos, o que acontece e o que não acontece
está tudo no controle de Deus. As tormentas são reais e fazem um rebu danado, mas no final tudo ficará bem, porque Cristo está no comando e no controle de tudo, do micro e do macro, e vivendo em mim, e vivendo em mim. Então, se houver perseguição, diremos: eu sei em quem tenho crido. Se houver decepções, eu sei em quem tenho crido. Se houver barreiras, eu sei em quem tenho crido. Seja o que for, venha o que vier, eu sei em quem tenho crido. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Podemos perder o chão, mas não ficar desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Cristo, nossa vida, nos capacita a passarmos pelas circunstâncias de uma forma superior a elas. Por quê? Porque eu conheço aquele em quem tenho crido e a quem me confiei. Me confiei a Ele. Eu sei. Só para encerrar, versículos 19 e 20. Romanos 3. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ao entregar sua lei a Israel, Deus usou o seu povo, Israel, como amostra da raça humana inteira. E ficou demonstrado o fracasso de Israel, que é também o fracasso de toda a humanidade. É como a água de um poço, que um sanitarista testou uma amostra e descobriu que está poluída, contaminada. Então, o especialista na área da saúde, por escrito e anúncio, faz todos saberem que toda a água daquele poço é imprópria para consumo. E o poço é a humanidade inteira. Paulo fala que tudo o que a lei diz se refere aos que vivem na lei, Israel, para que se cale toda a boca, seja de judeu, seja de gentio, e todo mundo seja culpável perante Deus. Ele diz também que ninguém é justificado por obras da lei. A lei não foi dada para justificar as pessoas, mas para conduzir ao conhecimento do pecado, como Paulo disse aí. Como alguém já disse, se não tivéssemos o conceito de linha reta, não teríamos
como identificar uma linha torta. A lei é como a linha reta. Quando as pessoas são submetidas a essa linha reta, que é a lei de Deus, descobrem quão tortas estão. A lei serve para convencer do pecado, mas não é capaz de salvar do pecado. Aqui entra o Salvador, Jesus Cristo. Como Lutero comentou certa vez, sua função, falando da lei, sua função não é justificar, mas aterrorizar. Porque quem salva é Jesus. Mas você precisa ficar alarmado com a sua velha natureza, com aquilo que você é capaz de fazer no pecado. Só Jesus, com a sua graça maravilhosa, é capaz de nos endireitar, aprumar, justificar e salvar. Só Jesus e ninguém mais.